Antes mesmo de existir uma religião organizada, a humanidade já acreditava em algo observando do escuro. Seres invisíveis, entidades malignas, presenças que supostamente influenciavam o destino dos homens. O que hoje chamamos de demonologia não surgiu de uma única religião. Ela nasceu de milhares de anos de medo, crenças e tentativas humanas de explicar o desconhecido. Civilizações antigas registraram nomes, formas e poderes, pertencentes a entidades que acreditavam habitar outro plano de existência. Algumas dessas entidades se tornariam os demônios mais conhecidos da história. Outras desapareceram completamente dos registros humanos. E algumas continuam sendo estudadas até hoje. Para entender a demonologia, é preciso voltar milhares de anos no passado. Muito antes da Bíblia, muito antes do cristianismo, até chegar nas primeiras civilizações da humanidade. Porque é ali que começa uma das histórias mais antigas e perturbadoras já registradas: a história da demonologia. A demonologia é o campo de estudo dedicado à origem, natureza e hierarquia de entidades espirituais consideradas malignas. Ao longo da história, essa área surgiu como uma tentativa humana de explicar forças invisíveis e organizar crenças sobre o bem e o mal e o sobrenatural. O termo vem do grego daimon, que significava espírito ou divindade menor, e logia, que indica estudo. No mundo antigo, esses espíritos não eram vistos apenas como malignos. Em muitas tradições, como da Grécia clássica, os chamados daimones eram considerados intermediários entre deuses e humanos, influenciando pensamentos, emoções e acontecimentos do cotidiano. Com o avanço da teologia cristã, o significado dessas entidades passou por uma transformação profunda. Espíritos que antes podiam agir de forma neutra ou até benéfica passaram a ser interpretados como forças hostis que se opõem ao divino. E esse processo levou ao desenvolvimento de um sistema teológico focado na identificação e no combate dessas entidades. Dentro desse contexto, surgiu o conceito de discretio spiritum, que pode ser traduzido como discernimento dos espíritos, e era uma prática voltada a diferenciar inspirações divinas de possíveis enganos atribuídos à influência demoníaca. Isso já contextualiza o senso comum sobre a demonologia, mas e se a gente fosse além? As origens da demonologia aparecem nas primeiras civilizações da história. Na antiga Mesopotâmia, culturas como sumérios, acádios e babilônios acreditavam que o mundo era habitado por inúmeros espíritos invisíveis. Essas entidades não representavam o mal absoluto. Muitas eram vistas como forças naturais, ligadas ao destino humano, responsáveis por doenças, desastres ou proteção. Em tradições da antiga Babilônia, alguns desses espíritos eram descritos como servos enviados por Ereshkigal, a rainha do mundo dos mortos, tendo a função de atormentar ou testar os vivos. Entre as figuras mais conhecidas desse período está Pazuzu, que é descrito como o rei dos demônios do vento e filho do deus Rambi.
E se o nome é familiar para você, ele é o demônio retratado no filme O Exorcista. A sua aparência combinava traços humanos e animais, com um corpo escamoso, asas de pássaro, cauda de escorpião e um rosto grotesco de olhos arregalados. Apesar da aparência assustadora e da sua ligação com ventos destrutivos e períodos de seca, amuletos com a sua imagem eram usados como proteção contra a demônia Lamashtu, que era conhecida por atacar mulheres grávidas e recém-nascidos. No Antigo Egito, crenças semelhantes apareciam ligadas ao pós-morte. Textos como o Livro dos Mortos descrevem rituais e fórmulas usadas para enfrentar criaturas do submundo. Entre elas, a mais popular é a Mít, chamada de a Devoradora de Almas. Ela era responsável por destruir aqueles julgados indignos no Tribunal dos Mortos. Mas um dos momentos mais decisivos na formação da demonologia aparece com o surgimento do zoroastrismo. Essa tradição religiosa, lá da antiga Pérsia, apresentou uma visão claramente dualista do universo. Nessa crença, o mundo existe em meio a um conflito constante entre a Ahura Mazda, associado à luz, à ordem e ao bem, e Angra Mainyun, ligado às trevas, ao caos e à corrupção. Dentro dessa visão, os demônios passam a ser entendidos como agentes conscientes do mal, entidades que trabalham para distorcer a criação e espalhar sofrimento entre os seres humanos. E essa concepção teve impacto direto no desenvolvimento das tradições religiosas do Oriente Médio. Durante o período do exílio judaico na Babilônia, elementos do pensamento persa foram gradualmente incorporados à teologia hebraica. E foi a partir desse contato cultural que a ideia de forças espirituais opostas ao divino começou a ganhar forma definida dentro do judaísmo, influenciando posteriormente a estrutura espiritual e moral que seria herdada pelo cristianismo. A demonologia presente na tradição bíblica surgiu a partir da mistura de diferentes influências culturais do antigo Oriente Médio. Elementos vindos das culturas de Canaã, Babilônia e da Pérsia foram os principais contribuintes. Foram elas que moldaram as formas que os textos hebraicos passaram a interpretar forças espirituais hostis. No Antigo Testamento, a presença de demônios aparece de forma limitada e muitas vezes ligada a divindades estrangeiras ou a forças naturais consideradas perigosas. Termos como Shedim, derivados do assírio Shedu, e Seirim, descritos como criaturas peludas associadas ao deserto, eram usados para representar entidades espirituais ligadas a cultos externos que competiam com a adoração a Yahvé. Uma explicação mais detalhada sobre a origem do mal espiritual aparece na literatura apócrifa do período do Segundo Templo, principalmente no livro de Enoque. Nesse texto, um grupo de anjos chamados Vigilantes, também conhecidos como Grigori, teria descido à terra após se encantar com mulheres humanas. E liderados por Samiasa e Azazel, esses seres ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade, como metalurgia, astrologia e feitiçaria, e da união entre anjos e humanos nasceram os Néfilins, que eram gigantes descritos como criaturas violentas que consumiam os recursos da terra. Após a destruição desses seres no dilúvio, o texto afirma que seus espíritos permaneceram vagando pelo mundo, originando aquilo que passou a ser chamado de demônios, entidades que procuram possuir corpos humanos e provocar tormentos.
Outra figura importante da tradição demonológica judaica é Lilith. Embora mencionada brevemente no livro de Isaías como uma criatura do deserto, sua história foi ampliada na obra medieval O Alfabeto de Ben Sira. Nessa tradição, Lilith é descrita como a primeira esposa de Adão, e ela teria sido criada do mesmo material que ele. Ao se recusar a aceitar uma posição de submissão, ela teria pronunciado o nome sagrado de Deus e abandonado o Jardim do Éden, refugiando-se nas regiões próximas ao Mar Vermelho. Com o tempo, a sua figura foi reinterpretada, virando uma poderosa demônia associada à sedução, à morte de recém-nascidos e à liderança das legiões demoníacas. Agora, na tradição da Cabala, Lilith aparece ligada a Samael e passa a representar a personificação da impureza e da corrupção espiritual. Também há vertentes que ligam Lilith à figura de Lúcifer, e que ambos teriam povoado o inferno com todos os demônios. Com o surgimento do Novo Testamento, a demonologia passa a ocupar um papel central na narrativa religiosa cristã. Os relatos descrevem Jesus Cristo em constante confronto com espíritos impuros, realizando expulsões de entidades consideradas responsáveis por sofrimento físico e psicológico. Nesses textos, a possessão demoníaca aparece associada a comportamentos extremos, doenças e distúrbios mentais. A teologia cristã desenvolveu então a ideia de que esses espíritos eram originalmente anjos, que se rebelaram contra Deus, perdendo sua posição celestial. E essa rebelião teria sido liderada por uma figura central, conhecida como Satanás ou Lúcifer. Durante a Idade Média, a demonologia passou a ser estudada de forma mais sistemática, dentro da própria teologia cristã. E o pensador Agostinho de Hipona desempenhou um papel muito importante ao defender que qualquer interação entre humano e demônios envolvia algum tipo de acordo espiritual. E esse acordo poderia ocorrer de forma direta, como impactos conscientes com o diabo, ou de maneira indireta, através de práticas consideradas supersticiosas. Essa interpretação teológica serviu de base para que a Igreja classificasse práticas mágicas e rituais populares como formas de heresia e apostasia. Mas esse processo só atingiu um nível institucional no final do século XV, com a publicação do Malleus Maleficarum, que foi escrito pelos inquisidores Heinrich Kramer e Jacob Sprecher. A obra funcionava como manual para a perseguição de supostas bruxas e descrevia a ação demoníaca como resultado de 3 fatores: a vontade maliciosa do diabo, a fragilidade humana e a permissão divina. O texto também afirmava que entidades como íncubos e súcubos poderiam interagir fisicamente com humanos para corromper a humanidade. E quando eu digo fisicamente, é literalmente fisicamente. Com relações sexuais, as súcubos coletariam material genético humano e os íncubos utilizariam esse mesmo material para fecundar mulheres humanas e assim gerar mais demônios. Essa interpretação medieval reforçou uma coisa, de que a feitiçaria representava uma ameaça real, e partindo disso, foi criado um sistema religioso-jurídico voltado para identificar e punir aqueles acusados de manter vínculos com forças demoníacas. Depois do medo inicial causado pela ignorância da Idade Média, veio a tentativa humana de organizar e controlar forças sobrenaturais, que levou ao surgimento dos chamados Grimórios, manuais de magia que descreviam rituais para invocar e dominar entidades espirituais.
Sem sombra de dúvidas, um dos mais conhecidos é a Ars Goetia, que faz parte da obra A Chave Menor de Salomão. Esse texto apresenta um catálogo de 72 demônios, que, segundo a tradição, teriam sido aprisionados dentro de um recipiente de bronze pelo próprio rei bíblico Salomão. Diferente das interpretações teológicas, que eram mais focadas no pecado ou na corrupção espiritual, a Goetia funciona como um tipo de manual técnico, que descreve as habilidades, os títulos e formas de invocação dessas entidades. No sistema apresentado pelo Grimório, os demônios são organizados em uma hierarquia, que reflete a estrutura da nobreza europeia e suas associações astrológicas. Nessas classes podemos citar os reis, que são ligados simbolicamente ao sol, e aparecem figuras como Baal, que é descrito com 3 cabeças e capaz de conceder invisibilidade, Paimon, que é associado ao conhecimento das artes e das filosofias, e Asmodeus, frequentemente relacionado à luxúria e ao poder sobre desejos humanos. Além dos reis, tem os duques, que por sua vez são ligados a Vênus. E ali surgem nomes como Agares, que ensinaria línguas e faria fugitivos retornarem, Guzion, capaz de revelar eventos do passado e do futuro, e Berif, associado à transformação de metais. Outros níveis dessa hierarquia incluem os marqueses, que são ligados à lua. Entre eles tem Andras, descrito como um espírito extremamente perigoso que cavalga em um lobo preto e promove discórdia, e Nabérios, que é conhecido por conceder eloquência e habilidade intelectual. Também existem os presidentes, que são associados a Mercúrio, tendo nomes como Marbas, ligado à mecânica e à cura de doenças, e Buer, que é retratado com forma incomum e relacionado ao conhecimento de ervas e filosofia natural. Também existem os príncipes e os condes, onde surgem figuras como Stolas, que é associado ao ensino da astronomia, e Glazia Labolas, descrito como responsável por atos violentos e pela capacidade de conceder invisibilidade. Além dos sistemas apresentados no Ars Goetia, outros pensadores tentaram organizar o mundo demoníaco com base em critérios teológicos. Em 1613, o dominicano Sebastian Michaelis publicou uma classificação após realizar o exorcismo de uma freira na França. Inspirado pela hierarquia angelical, descrita por Pseudo-Dionísio, o Areopagita, ele afirmou que os demônios mantêm a mesma posição espiritual que possuíam antes da queda. Nesse sistema, a primeira hierarquia reúne antigos serafins, querubins e tronos, incluindo entidades como Beelzebu, Leviatã, Asmodeus, Berif e Astarote. E esses espíritos seriam responsáveis por induzir pecados considerados espiritualmente elevados, como orgulho, heresia e rebelião contra a fé. A segunda hierarquia inclui antigos membros das ordens conhecidas como potestades, dominações e virtudes. Segundo Michaelis, esses demônios atuariam estimulando comportamentos como vaidade, obscenidade e endurecimento moral. Agora, a terceira hierarquia reuniria espíritos que antes pertenciam aos principados, arcanjos e anjos inferiores, incluindo nomes como Belias e Olivier. Nessa camada inferior, a influência demoníaca estaria ligada a impulsos mais brutais, como a crueldade, a violência e a ganância. Outro modelo importante surgiu séculos antes, com o filósofo bizantino Michael Psellos lá no século XI. Em vez de hierarquia angelical, ele classificou os demônios de acordo com os ambientes onde atuariam. Nesse sistema, aparecem os demônios empíreos, associados ao fogo e às regiões superiores do céu, os demônios aéreos, ligados a tempestades e fenômenos climáticos, e os demônios terrestres, que habitariam cavernas e florestas.
Também são citados os demônios aquáticos, que seriam responsáveis por naufrágios, os demônios subterrâneos, que são associados a terremotos e erupções vulcânicas, e os chamados demônios heliofóbicos ou lucífugos, que são descritos como entidades que evitam qualquer contato com a luz e operam exclusivamente nas trevas. É aqui que a história da demonologia se fragmenta. Do início mesopotâmico até as primeiras classificações, tudo segue uma linha reta e histórica. Mas a partir disso, cada cultura, religião e folclore dá uma nova roupagem para a demonologia. A demonologia dentro do Islã apresenta algumas diferenças importantes em relação à tradição cristã. Na visão da religião, os anjos são seres formados de luz e não possuem livre-arbítrio, e isso impede a existência da ideia de anjos caídos. Em vez da ideia das entidades malignas serem anjos caídos, o sistema espiritual islâmico concentra sua atenção nos djinns, que são criaturas criadas por Deus a partir de fogo sem fumaça. Diferente dos anjos, os djinns possuem vontade e capacidade de escolha, o que significa que alguns deles seguem a fé, enquanto outros se tornam rebeldes e hostis aos humanos. No centro dessa narrativa aparece Iblis, que é considerado o principal Shaitan, que seriam os espíritos malignos. Segundo os relatos islâmicos, a sua queda ocorreu quando ele se recusou a obedecer à ordem divina de se prostrar diante de Adão, e foi a partir desse momento que Iblis se tornou o líder dos espíritos rebeldes, bem parecido com o que acontece com Lúcifer na mitologia cristã. Na grande maioria das narrativas, esses seres não agem por possessão física de forma direta, mas através do chamado waswas, que é um tipo de sussurro espiritual que tenta influenciar pensamentos e desejos humanos. Esse conceito aí, ele vai reforçar a ideia central do Tawhid, que destaca a realidade moral individual diante de Deus. Como se esses seres demoníacos fossem uma espécie de provação que os humanos passam para se provarem dignos da graça. Agora, o folclore do Brasil também tem figuras que, em alguns aspectos, lembram demônios de tradições europeias. Normalmente, essas entidades possuem funções ligadas à proteção da natureza ou à punição moral. Em primeiro momento, são compreendidos como espíritos mitológicos, mas de um ponto de vista não pagão, eles acabam se encaixando na classe demonológica. Tanto que no Bestiário, Dicionário Infernal, tem um capítulo inteiro de demônios brasileiros. E como exemplo, na Amazônia tem o Mapinguari, que é descrito sendo uma criatura gigantesca com aparência monstruosa, retratada com um único olho e uma boca localizada no abdômen, que em muitas narrativas atua como guardião da floresta, surgindo para punir caçadores que matam animais de forma predatória ou desrespeitem o equilíbrio natural. Outra criatura conhecida é o Corpo Seco, um espírito originado de um homem extremamente cruel em vida, que, segundo a tradição, após a sua morte, a própria terra teria recusado seu corpo e o inferno teria o rejeitado, o condenando a vagar como morto-vivo. Tem também o Boitatá, que aparece como uma serpente de fogo associada à proteção das matas. Os registros da sua lenda aparecem em relatos missionários lá do século XVI, onde os jesuítas a descreviam com uma força sobrenatural e que ela vigiava a floresta e punia aqueles que provocavam incêndios. Por mais que seja um pensamento incomum, esse link de criaturas folclóricas brasileiras com demônios cristãos é extremamente interessante essa ideia, até porque no passado, essas criaturas não eram vistas como protetoras, mas sim como seres temidos que viviam nas matas escuras, contrastando perfeitamente com a ideia antiga de demônios sendo criaturas das trevas e não seres ligados ao diabo propriamente dito.
Além dos manuais, textos sagrados e do boca a boca, a literatura ocidental também ajudou a moldar a forma como o inferno e os demônios passaram a ser imaginados ao longo dos séculos. No século XIV, o poeta Dante Alighieri descreveu uma das representações mais influentes do inferno, na famosa obra A Divina Comédia. Nesse relato, o inferno é organizado em 9 círculos, que descem progressivamente em direção ao centro da Terra, cada um deles destinado a diferentes tipos de pecado. No círculo mais profundo, o 9º, encontra-se Lúcifer, retratado sendo uma criatura gigantesca de 3 faces, preso no lago congelado de Cocyto, que é meio que um rio das lamentações da mitologia grega, e ele é símbolo da completa ausência do amor divino. Séculos depois, o poeta inglês John Milton apresentou uma visão diferente em Paraíso Perdido, que foi publicado em 1667. Nessa obra, os demônios aparecem como figuras trágicas e intelectualmente complexas, capazes de discursos elaborados e decisões estratégicas. Após sua queda, eles se reúnem em Pandemônio, que seria a capital do inferno, que foi construída pelos espíritos Malciber e Mamon. Nesse cenário do livro, os demônios não são retratados apenas como monstros irracionais, mas como uma aristocracia derrotada que debate seu destino e tenta reorganizar seu poder após a expulsão do céu. Depois dessa longa história, chegamos ao século XX, onde a demonologia passa a ocupar um papel central na cultura popular, especialmente no cinema. Um dos exemplos mais marcantes aparece em O Exorcista, lançado em 1973 e dirigido por William Friedkin, com roteiro baseado no livro de William Peter Blatty. A história apresenta uma possessão demoníaca ambientada em um cenário urbano moderno e utiliza como antagonista a figura de Pazuzu, que, conforme eu falei no começo do vídeo, é uma entidade da Mesopotâmia. No contexto do filme, a natureza ambígua que o espírito tinha foi transformada em um símbolo absoluto de maldade. O sucesso da obra foi tão grande que reacendeu o interesse público pela demonologia e por antigas crenças do Oriente Médio, além de consolidar de vez no imaginário popular a ideia do demônio como uma força invisível capaz de desafiar tanto a fé quanto a ciência. Além do cinema, a televisão também ajudou muito a expandir esse imaginário. Aqui eu vou ter que citar minha queridinha Supernatural. A série sobrenatural criou um universo que mistura folclore, ocultismo e demonologia, e traz tudo isso para a modernidade, além de adicionar o elemento da caça a essas criaturas. Dentro da história da série, aparece uma série de métodos de defesa contra demônios, que são baseados em tradições populares do mundo real, como o uso de sal, ferro, água benta, encantamentos, sigilos, etc. Lá também tem uma própria hierarquia demoníaca, incluindo os príncipes do inferno, como Azazel e Ramiel, os cavaleiros do inferno, como Abaddon, os demônios da encruzilhada ou demônios do olho vermelho, os demônios de olhos brancos, como Alastair e Lilith, e os demônios de olhos pretos, que são o mais padrão e o de mais baixo nível. Além disso, a demonologia também foi para jogos eletrônicos, como Doom, Silent Hill, Devil May Cry e RPGs como Dungeons & Dragons, o que demonstra que esse tema continua atual e se modificando. O que antes era motivo para literalmente queimar alguém vivo, se tornaram personagens amados por uma série de comunidades. Aqui eu finalizo a parte da história da demonologia. Nesses próximos minutos do vídeo, eu gostaria de fazer algumas menções dentro desse contexto demoníaco, que eu acho bem interessantes. Eu vou falar da Bíblia Satânica, o Codex Gigas, de alguns pactos demoníacos famosos na história e de alguns casos de possessões demoníacas. Então só continue se tiver estômago. O
Codex Gigas é o maior manuscrito medieval sobrevivente, produzido no início do século XIII no mosteiro beneditino de Podlazice, atual República Tcheca. A obra possui dimensões massivas: 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 22 centímetros de espessura, pesando aproximadamente 75 quilos. Para sua confecção, foi necessário o couro de 160 bezerros para a produção das 310 folhas. Atualmente, ele se encontra preservado na Biblioteca Nacional da Suécia. Ele foi levado de lá da cidade de Praga como espólio de guerra, sendo trazido pelo exército sueco em 1648, ao final da Guerra dos 30 Anos. O conteúdo do códice funciona como uma enciclopédia do conhecimento medieval e ela é escrita inteiramente em latim. O códice contém a Bíblia completa, no caso, a Vulgata, que foi a primeira tradução da Bíblia em latim por São Jerônimo. Tem também a Enciclopédia Etymologiae de Isidório de Sevilha. Tem também obras históricas de Flávio Josefo, que foi um historiador romano, e de Cosmas de Praga, que foi um padre historiador que viveu lá em 1045. Além de tudo isso, também tinha tratados médicos e fórmulas de exorcismo. Mas a uniformidade da caligrafia em todas as páginas sugere que o livro foi escrito por um único escriba, e foi isso que gerou o mito de uma criação sobrenatural. Análises paleográficas, que é meio que uma ciência que estuda e decifra documentos antigos, estimam que um único indivíduo levaria pelo menos 20 anos de trabalho contínuo para concluir o texto e as decorações. Mas a alcunha Bíblia do Diabo deriva de uma ilustração de página inteira na página 577, e essa ilustração representa Lúcifer com 50 centímetros de altura. E é só isso na página. A página inteira só tem essa figura. A lenda por trás do livro é o seguinte: na época da Idade Média, um monge chamado Hermanos Inclusos, ou Herman o Recluso, quebrou seus votos dentro do mosteiro, e a punição para isso seria brutal. Ele seria emparedado vivo, ou seja, trancado dentro de uma parede até morrer lentamente. Desesperado com a punição, ele prometeu algo absurdo para escapar: criar um livro que reunisse todo o conhecimento humano em uma única noite. Quando ele percebeu que não conseguiria, ter invocado o diabo e oferecido sua alma em troca da obra pronta, e como pagamento imediato, desenhou a famosa imagem do demônio dentro do livro, transformando assim um livro que remetia à sabedoria humana na Bíblia satânica. Sem sombra de dúvidas, os famigerados pactos com o diabo são grandes exemplos na demonologia. A narrativa de acordos com entidades demoníacas é um arquétipo muito antigo e atribui aquele sucesso excepcional à intervenção sobrenatural. Historicamente, o registro mais antigo remete a Teófilo de Adana no século VI, que teria negociado com o diabo sua ascensão na hierarquia cristã. Mas numa base literária mais moderna, esse conceito de vender a alma só foi consolidado com a figura de Johannes Georg Faust, que foi um alquimista alemão lá do século XVI. Após a sua morte e uma explosão de laboratório, a sua vida foi meio que romantizada por autores como Christopher Marlowe e Goethe. Eles criaram a expressão pacto fáustico e o tornaram um símbolo cultural de troca, onde a integridade moral e a salvação divina era barganhada por conhecimento ou poder. Mas com certeza, esse tema aparece muito mais no campo das artes, onde a lenda explica talentos considerados desumanos. O violinista Niccolo Paganini e o bluesman Robert Johnson são, sem sombra de dúvidas, os exemplos mais notáveis. Em relação a Johnson, a lenda diz que ele era um guitarrista comum, até desaparecer por um tempo. Quando ele voltou, tocava em um nível absurdo, e a história afirma que ele foi até uma encruzilhada à noite, onde encontrou uma entidade demoníaca, e ali teria entregado a sua alma, em troca de talento musical fora do
comum. O mito cresceu porque a sua técnica era muito avançada para a época. Isso, somado à sua morte precoce aos 27 anos, reforçou ainda mais que aquele acordo tinha um preço. Agora, Paganini ficou conhecido por tocar violino de um jeito quase impossível. Seu estilo era tão avançado que muitos acreditavam que ele não era humano. Surgiu então o rumor de que ele teria feito um pacto para alcançar aquele nível técnico. A aparência física dele ajudou a alimentar esse rumor ainda mais. Ele era muito magro, pálido e tinha movimentos estranhos no palco. A lenda foi tão longe que, após a sua morte, a igreja chegou a negar o enterro adequado, tudo pelas suspeitas do suposto pacto. Além dos já citados, existem vários casos de supostos pactos pela história, como o Papa Silvestre II, um dos papas mais cultos da Idade Média. Boatos diziam que ele aprendeu magia com um demônio chamado Meridiana e usou isso para alcançar o poder dentro da igreja. Também tem o caso de Urbain Grandier, que foi um padre francês acusado de bruxaria no século XVII. Durante seu julgamento, apareceu um suposto contrato que teria sido assinado por demônios. Contrato esse que foi usado como prova para condená-lo à morte. Christoph Heismann foi um pintor alemão que teria assinado 2 pactos para sair da miséria, mas anos depois alegou ter recuperado os contratos com ajuda religiosa. Tem também o caso do general americano Jonathan Moulton. Diziam que ele fez um acordo para que suas botas se enchessem de ouro todo mês. Ele tentou enganar o diabo cortando o fundo das botas e no fim foi punido por isso. Mas o mais famoso de todos, com toda certeza, foram os pactos das bruxas na Idade Média. Durante a caça às bruxas, acreditava-se que pessoas faziam pactos formais com o diabo, muitas vezes assinados com sangue. E em troca, a pessoa meio que receberia o dom da bruxaria. Depois de muito tempo do surgimento do conceito de pacto, lá para o século 20 e 21, o tema foi adaptado por diversas subculturas, desde o rock and roll com figuras como Jimmy Page, até teorias da conspiração na cultura pop brasileira. Mas isso aí é história para outro vídeo. Como último tópico, vamos falar de alguns casos de possessões demoníacas. Então, coloca uma trilha sonora mais sombria e vamos finalizar o vídeo de uma forma mais macabra. O conceito de possessão demoníaca e o rito do exorcismo formam um dos pilares do horror religioso. A maioria dos relatos fala de perda de controle motor, força incomum e glosolalia, que seria falar em línguas desconhecidas. O mais polêmico desse caso é que a grande maioria dos casos sempre tem uma explicação científica por trás. Aí surge aquele velho embate: fé e razão, religião e ateísmo. Mas como eu tô aqui para contar a história e não para opinar, eu vou falar de alguns supostos casos. O caso Anneliese Michael, que ocorreu na Alemanha em 1970, permanece como um dos mais tecnicamente detalhados, devido aos registros em áudio das 67 sessões de exorcismo. A jovem diagnosticada com epilepsia e psicose apresentava aversão a objetos religiosos, força desproporcional e a alegação de estar sob controle de 6 entidades distintas, que se autoproclamaram Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero, Legião e Belial. No final, o desfecho foi trágico e resultou em um julgamento histórico que condenou os pais e os padres por negligência médica. Esse caso serve até hoje como estudo, demonstrando claramente o conflito entre diagnósticos psiquiátricos e interpretações teológicas. E se você tá achando a história familiar, foi esse caso que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose.
No século XVII, as freiras de Loudun, na França, protagonizaram um surto de possessão em massa, que misturou política e fanatismo religioso. A Madre Superiora Diane des Andes liderou dezenas de freiras em episódios públicos de convulsões, glosolalia e acusações de feitiçaria contra o padre Urbain Grandier, que teria sido acusado de vender a alma ao diabo, conforme eu falei anteriormente. Esse caso é notável pela existência de um suposto contrato físico que teria sido assinado com demônios e apresentado como prova no tribunal. Mas os historiadores modernos classificaram o evento como histeria coletiva, que teria sido desencadeado pelo regime de tensão dentro dos conventos e disputas de poder na Igreja Católica. O caso da possessão de Roland Doe, que é o pseudônimo de Rob Mannheim, ocorreu em 1949 e foi o evento que fundamentou a demonologia moderna e inspirou a obra O Exorcista. O adolescente teria iniciado os fenômenos após o uso de uma tábua Ouija. Depois começou a ser relatado movimentação de móveis, marcas estranhas e inexplicáveis aparecendo pelo corpo e a capacidade de falar latim sem instrução prévia. O ritual de exorcismo foi conduzido por jesuítas em um hospital de St. Louis e foi registrado no diário do padre Raymond Bishop, detalhando reações violentas e transformações físicas que desafiaram as explicações clínicas. O caso das Irmãs Louviers, ocorrido em 1647 na França, é frequentemente comparado ao de London pela sua escala e natureza jurídica. A freira Madeleine Bavente e várias outras religiosas do convento local apresentaram comportamentos anormais, incluindo contorções físicas extremas e a alegação de terem sido vítimas de rituais ocultistas realizados por padres locais. O episódio foi marcado por investigações da Inquisição, que resultaram na condenação de clérigos e na constatação que o ambiente de clausura e o rigor dos conventos podiam catalisar surtos de distúrbios comportamentais interpretados como possessão. No início do século XX, o caso Clara Germana Celi, na África do Sul, chamou atenção pela documentação de fenômenos físicos extremos. Em 1906, a jovem estudante de uma missão cristã teria demonstrado a capacidade de levitar até 1,5 metro de altura, além de revelar conhecimentos secretos sobre a vida de estranhos e clérigos presentes. Relatos de testemunhas oculares e registros missionários descrevem que Clara produzia sons animalescos e demonstrava uma força que exigia vários homens adultos para contê-la. Os sintomas só foram cessar após um rito de exorcismo que durou 2 dias consecutivos. Para a psicologia moderna, especialmente na visão de Carl Jung, o demônio não é necessariamente uma entidade que habita o inferno teológico, mas sim um símbolo da sombra. A sombra é a parte do nosso inconsciente que abriga tudo que é reprimido, nossos desejos mais sombrios, nossa raiva, nossa inveja e nossos traumas não resolvidos. Jung argumentava que o mal não é apenas um erro moral, mas uma força psíquica que nasce do desequilíbrio. Quando nos recusamos a olhar para nossa própria escuridão, nós a projetamos no mundo exterior. Criamos demônios para personificar aquilo que não suportamos reconhecer em nós mesmos. Como Freud sugeriu, ao analisar o caso de Christoph Reisman, os demônios da Idade Média eram na verdade nossas paixões reprimidas. Nós somos nossos próprios demônios. Talvez o maior mistério não seja a existência de seres com chifres ou enxofre, mas a capacidade humana de gerar tanto terror e tanta beleza a partir do mesmo abismo interior. No final das contas, a demonologia não é apenas o estudo de monstros, mas um mergulho profundo na alma humana.
E é com essa reflexão que eu finalizo o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comentário e seu hype. E eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal. Estamos muito próximos dos 50k. E se você gostou muito do conteúdo e quer dar aquela incentivada, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. Mas por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo.